Bom dia! Vamos para mais uma aula de Química, hoje com Química 2, volume 2, módulo 10, Termoquímica, conceitos, gráficos e equações. Conceitos iniciais. Termoquímica. A termoquímica nada mais é do que o estudo da energia desenvolvida numa reação química. Então, para que uma reação ocorra, é necessário que a gente absorva ou libere energia para aquilo ali acontecer. Então, para o reagente se transformar em produto, então a gente precisa absorver energia ou liberar energia. E em qual forma a gente faz isso? Na forma de calor. Tá? Então, calor vai ser considerado a transferência de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então, observa a figura abaixo. A gente tem dois corpos. Quando a gente encosta esses dois corpos, vai ocorrer uma transferência de calor de um corpo para o outro até que eles entrem em equilíbrio térmico. O que seria isso? Até que os dois tenham a mesma temperatura. Energia interna nada mais é do que a soma das energias que tem dentro de uma substância, tá? A volume constante. E entalpia vai ser também a soma das energias que tem dentro dessas substâncias, só que a pressão constante. Entalpia padrão de uma substância. Então, a gente viu que a entalpia nada mais é do que a soma das energias que tem no interior daquela substância a uma pressão constante, tá? Então, vai existir alguns fatores que vão influenciar nessa variação dessa entalpia, como, por exemplo, a temperatura, a pressão, o estado físico, o número de mols, a variedade alotrópica desse composto, tá bom? E o que seria a entalpia padrão? A entalpia padrão nada mais é do que a forma mais estável de uma substância nas condições normais de temperatura e pressão, que seria 25 graus Celsius e 1 atm, tá? Então, se todos esses reagentes e produtos estiverem no estado padrão, a variação da entalpia vai ser indicada pelo símbolo ΔH0. Então, esse grauzinho que está ali, ele está justamente representando que aquela entalpia está na forma padrão, que seria 25 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? Então, adotou-se para todas as substâncias simples nas condições normais de pressão e temperatura. Então, qualquer substância simples dentro de uma reação vai ter uma entalpia padrão igual a zero, tá? Então, a gente não vai considerar o valor da energia ali. Então, quando a gente tiver substâncias simples, a entalpia vai ser igual a zero, tudo bem? Então, por exemplo, ou quando a gente tiver, por exemplo, alótropos. Então, o alótropo mais comum também vai ter entalpia zero, por exemplo. Então, a gente tem um oxigênio, ele possui duas formas de alótropos, que seria o gás oxigênio O2 e o ozônio, que seria o O3, tá? O gás oxigênio é mais comum que o ozônio, então o gás oxigênio vai ter entalpia padrão zero e o ozônio já vai ter um valor específico de temperatura que vai ser de entalpia que vai ser diferente de zero. Tudo bem? Então, substâncias que apresentam entalpia padrão diferente de zero, geralmente são substâncias compostas ou os alótropos que são mais abundantes são menos comuns, tudo bem, no planeta. Equação termoquímica. É aquela na qual são informados a variação de entalpia envolvida na reação e os fatores que vão afetar a variação daquela energia, tá? Então, a equação química nada mais é do que a equação, uma reação química de formação ou de combustão ou de neutralização, etc. E ele vai estar informando qual é a energia envolvida naquele processo, tá? E energia que vai ser absorvida ou liberada para aquele processo ali acontecer, tá? Então, essa equação aí anterior, por exemplo, essa a gente tem a formação do CO2, a gente tem essa formação a partir do carbono grafite, do gás oxigênio, tá? Então, essa equação, na verdade, ela está mostrando que em um mol de grafite com um mol de oxigênio, se estiver na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, vai liberar uma energia no valor de 394 kJ. Tudo bem? Então, qual seria a entalpia, por exemplo, que a gente viu da entalpia padrão? A entalpia padrão do carbono grafite e a entalpia padrão do gás oxigênio seria igual a zero, porque eles são substâncias simples, tá? Então, a equação termoquímica seria aquela equação química, que seria a equação da reação, junto com o calor
que seria a energia que está envolvida naquele processo, ou ele vai ser absorvido ou ele vai ser liberado, mas vai ter ali o valor da energia daquela reação. Agora vamos aos exercícios. Vamos realizar alguns exercícios do módulo 10, tá? Então, começando pelo 2. Na digestão, os alimentos são modificados quimicamente pelo organismo, transformando-se em moléculas que reagem no interior das células para que a energia seja liberada. A equação química não balanceada a seguir representa a oxidação completa de 1 mol da substância tributirina, também conhecida como butirina, presente em certos alimentos. A butirina está presente na manteiga e é utilizada na produção de margarina. Suponha que nos processos metabólicos toda a energia liberada na oxidação da butirina seja convertida em calor. Determine o calor liberado na relação de 1 mol dessa substância. Se a gente puder observar, a entalpia desta reação é negativa. Se a entalpia é negativa, significa que a energia está sendo liberada. Logo, o calor liberado nessa reação é de 8.120 kJ por mol. Questão 8. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Entalpia, que é o H, pode ser conceituado como calor e a pressão constante. 2. Uma reação que libera calor apresenta ΔH positivo. 3. O calor da reação de um processo químico não será dado pelo ΔH. Então, a resposta correta seria a letra C. Por quê? A entalpia é o somatório das energias moleculares, então é a energia global do sistema, tá? Medido a pressão constante. Então, a variação de entalpia de um sistema é consequência da liberação ou da absorção de calor. Quando a gente tem um ΔH positivo, nós temos uma absorção de calor. Então, para que aquela reação aconteça, o sistema ele precisa absorver energia, tá? E o calor da reação de um processo químico não será dado pelo ΔH. Na verdade, o calor da reação é dado justamente pelo ΔH. Então, a resposta seria a letra C. A primeira afirmativa está correta. Questão 10. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas, todas a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Exclusivamente sobre o ponto de vista energético, dentre as reações anteriores, o que você escolheria uma fonte de energia, tá? Então, se a gente for olhar com atenção, a gente pode perceber que todas as reações são negativas, o ΔH é negativo. O que significa isso? Que todas elas ocorrem na liberação de calor, tudo bem? Então, todas elas são negativas, todas elas estão ocorrendo a liberação de calor. No entanto, a reação que libera mais energia seria o quê? Qual desses aí tem o maior número? Então, nesse caso, seria a letra C. O 3 é o que tem a maior liberação de energia, que é 399,1. Logo, em relação ao ponto de vista energético, a reação 3 é a maior fonte de energia. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.